Hoje vamos falar das cólicas menstruais. Doutora Flávia Fairbank está com a gente, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. E quando a gente fala em cólicas menstruais, mas tem tanta mulher que acha que é normal ter cólica, né? É uma judiação, ainda falta esclarecimento, né? Falta. Falar é normal, é sinal que o corpo está funcionando bem. Ou os mitos, né? Ah, quando o casar passa, é assim mesmo. É, quando começar a atividade sexual, passa. Exatamente. Vamos começar com mitos e verdades que a gente já esclarece bastante aqui, ó. Manda suas perguntas, hein? Andar descalça e lavar a cabeça piora uma cólica. Esse é um mito total. Gigante, né? Nossa, e como isso passa de geração para geração, né? E acaba sendo uma verdade para muitas famílias, né? Exatamente. Aí vira um pânico. A menina tá menstruada, aparece com a cabeça lavada, ninguém sabe o que fazer com ela. É verdade. Então não tem nenhum cabimento. Pode lavar a cabeça, tomar um banho relaxante da cabeça aos pés pode até ajudar. Agora, sei que antigamente também se falava muito que a mulher não podia fazer bolo, porque desandava. Exatamente. Não podia podar a planta que matava a planta. Não tinha isso. Na verdade, é como se a menstruação fosse uma grande tragédia, né? Uma coisa carregada de energia negativa. O que não tem nada a ver, claramente, é um evento fisiológico. Mas você sabe que em algumas culturas a mulher é proibida de cozinhar para a família quando está menstruada justamente por esses motivos, né? Exatamente. Que é como se a mulher estivesse suja, né? E na verdade que ela pudesse transmitir a energia ruim daquele sangue que está se esvaindo. Realmente, assim, hoje no século XXI não é mais pra gente pensar assim, né? Não dá, né? Não dá. Cabe outro tipo de pensamento. Exatamente. Né? Vamos dar uma olhadinha em mais um? Mulheres que já engravidaram apresentam menos dor. Isso é verdade em alguns casos, quando a cólica não está associada a uma doença ginecológica. Por quê? Porque aquele útero que nunca engravidou, ele é pequenininho, mais rígido e o colo pode ser mais fechado, dificultando a saída do fluxo menstrual. Nas mulheres que já engravidaram, que aquele útero provavelmente já relaxou na gestação e que talvez tenham passado por um trabalho de parto com a dilatação do colo do útero, expelir a menstruação fica mais fácil, então menos doloroso. Ah, então pode ser uma verdade. Pode ser uma verdade. Mas isso não quer dizer que mulheres que já tiveram filhos não possam ter cólicas, Em absoluto. Se ela nunca teve cólica na vida, teve filhos e passou a ter cólica depois, isso merece uma investigação médica. Tá. Vamos ver mais uma? Absorvente interno da cólica. Mito. É um mito? É um mito. Não dá cólica. Ele não estimula, então, a contração do útero para expulsar, porque ele fica na vagina. Né? Então, não no útero, exatamente. Né? Como ele está na vagina, ele tem a função de absorver o fluxo menstrual. E aí, ele contato na vagina, não tem nenhum sentido a gente achar que ele está atrapalhando a atividade do útero. Portanto, pode usar absorvente interno. Na verdade, às vezes ela não se sente confortável para colocar o absorvente interno, porque já está tudo dolorido. Mas não quer dizer que se ela colocar, isso vai causar algum tipo de prejuízo. Tá. Vamos ver mais um? Alguns alimentos podem ajudar nas dores. Isso é verdade. Olha que bonita aí que a gente trouxe. Vamos mostrar a mesa. Então, que alimentos que podem ajudar e quais que podem prejudicar essas mulheres nesse período menstrual? Exato. Doutora? Se a gente pensar que a cólica menstrual, grande parte das vezes está associada a um fenômeno de inflamação, tudo que puder piorar a inflamação do organismo, acelerar o metabolismo, liberar mais adrenalina, mais cafeína e tudo, isso pode prejudicar. Então, por exemplo, o grande vilão, chocolate, está aqui na mesa. E aí a mulher, quando está nessa fase que está menstruada... Tudo que ela quer é um chocolate. Tudo que ela quer é muito chocolate? Pois é, né? É um contrassenso. É um contrassenso, mas, assim, você fala, nossa, então aquele chocolatinho que eu comi piorou, foi ele a causa da minha cólica? Não, mas se você quer fazer uma dieta que ajude a não ter cólica, vamos baixar as cafeínas. Então, chocolate, refrigerantes, como por exemplo, a base de cola, né? Exatamente. Tudo isso é complicado e deve ser evitado nesse período. Café, chá chás fortes, exatamente. Então isso, na verdade, é uma situação que a gente pode tentar melhorar aí e não usar. Por outro lado, nós temos outras coisas que ajudam. Então, os alimentos ricos, por exemplo, em ômega 3, alimentos ricos em antioxidantes, que seriam as frutas, vitamina C. São ótimas. São aliados importantes, porque antioxidante retira aqueles radicais livres do organismo, isso ajuda os fenômenos de cólica. Se você tiver o ômega 3, aqui a gente tem o atum, aqueles chás mais fraquinhos, olha aqui o chá de camomila, que acalma, todo mundo sabe que chá de camomila acalma, então acalma o ambiente interno, isso é muito legal. E, eventualmente, algumas sementes mais interessantes que também facilitam esse processo da absorção das gorduras boas, que facilitam todo esse metabolismo. Agora, você trouxe ali os cereais, então, granola, todo tipo de cereal. Aqui tem uma outra função importante, que as mulheres têm uma associação muito grande com desconforto intestinal e menstrual. Muita mulher reclama que na fase que antecede até a menstruação já começa a ter o intestino preso, né? E, consequentemente, se você usar e abusar das fibras, o que vai acontecer? Você vai evacuar mais facilmente, aquela distensão abdominal melhora e o desconforto pélvico, em geral, melhora também. Agora, toda vez que a gente consome muita fibra, tem que consumir líquido junto, porque senão vira um cimento, né? Exatamente. Ao invés de ajudar, piora, né?
Aquela orientação que a gente tem que fala para todo mundo, né? Litros e litros de água por dia, no mínimo 2, tá absolutamente recomendável. Nessa parte, então, nessa fase menstrual, onde as mulheres retêm líquido, aí a gente tem um problema. Fala, doutora, mas eu já estou inchada, vou tomar mais água. Sim, é para tomar água, porque é essa água que vai lavar o organismo. Vai essa levar, que drena tudo, que né? vai levar as toxinas embora, é isso mesmo. Aqui a gente tem semente de linhaça. Então, e ela é importante também, até porque quando a gente morde, ela tem um óleozinho lá dentro. O óleo da linhaça é importante, ele também tem ação antioxidante, ela funciona como a fibra, a casquinha dela ajuda no bolo fecal, então ela tem múltiplas ações, é bem interessante. Pão integral muito melhor do que o pão branco, né? Sem dúvida, farinhas brancas são farinhas mais agressivas para os organismos, né? Então a gente sabe, as nutricionistas sabem explicar isso muito melhor que nós, mas de qualquer maneira, tudo que você puder trocar por uma alimentação integral, fibras integrais, você vai estar facilitando os mecanismos internos. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Colocar bolsa de água quente, se cobrir com cobertor ou até mesmo virar de bruços, aliviam as dores. Eu tiro meu chapéu para quem não tenta fazer isso. É verdade. A gente tem que recorrer a essas coisas que as nossas avós ensinam pra gente. Ai, põe uma mantinha, põe uma bolsinha. Por quê? Toda vez que você colocar uma bolsa de água quente, você relaxa a musculatura. Todo mundo sabe que uma massagem com água quente relaxa a musculatura. E se aquela musculatura está tensa e completamente contraída, ela vai doer mais. Se você relaxou, vai melhorar a dor. Cobrir é a mesma coisa, é o calor local. Pode pôr a bolsa ou pode se cobrir inteira. Então, todos esses mecanismos funcionam. Eles não vão ser a solução para uma cólica que esteja atribuída a uma condição de saúde mais grave. Tipo uma endometriose, outros problemas, né? Adenomiose, mioma e assim por diante. Mas nesse cenário de uma cólica, a gente pode lançar mão disso que vai ajudar. Que bom. Vamos ver mais um? O uso do anticoncepcional melhora o desconforto. Isso é verdade, mas eu quero colocar um realce importante aqui. Não é para sair comprando anticoncepcional sem olhar do porquê dessa cólica. Isso é importante. É verdade que ele melhora, desde que a causa da cólica tenha sido esclarecida e ele esteja sendo usado como um remédio. E indicado pelo médico. Exatamente. Não pode sair, já que eu ouvi na televisão lá que melhora, então eu vou na farmácia e vou pegar uma pílula. Porque a gente tem muitos riscos associados à pílula anticoncepcional que tem que ser avaliados numa consulta. E descarta, antes de mais nada, qualquer doença, Sem dúvida, porque isso aqui mascara. A cólica pode ser um sinal que o corpo está demonstrando que algo não está bem, É isso mesmo, isso aqui melhora, porém mascara. Então a gente tem que saber o que está acontecendo. Vamos ver mais uma? Nem sempre a dor e a intensidade do fluxo se relacionam. Isso é verdade. A gente não tem uma relação exata. Tem gente que tem um fluxo pequenininho e fala, não sei por que dói tanto, eu sangro tão pouco. E outros pacientes falam, nossa, eu tenho um fluxo enorme, mas não tenho cólica. Não existe essa relação direta. Porém, em algumas mulheres, quando aquela menstruação vem muito forte, cheia de coágulos, expelir esses coágulos é doloroso para o útero. Então, às vezes, o quadro mais chato é aquele que sangra muito e dói muito. Mas tem alguma associação emocional com cólica ou não? Existe um perfil de quanto mais ansiosa a paciente for, mais ela libera adrenalina. Isso vai contrair mais, ela pode ter mais dor. Então, claramente, as medidas que a gente usa, além de resolver e controlar a própria dor, são medidas de tentar um conforto psicológico, nas mais variadas linhas. Até, por exemplo, uma acupuntura, por que não? Sim. Facilita todo o reequilíbrio energético e pode melhorar bastante. Vamos ver mais um? Massagem nos pés alivia a dor. Alivia de verdade. Porque tira a tensão, é isso? Relaxa o organismo como um todo e a medicina chinesa explica que existem pontos específicos é ótima, né? que são conectados com alguns órgãos pélvicos. Não é a minha área, não consigo nem discutir a respeito, mas é incrível como isso aqui funciona. E aí a gente vê o quanto que muitas vezes essas técnicas ditas paliativas, para cada um funciona de um jeito. Exatamente. Eu acho que hoje em dia a gente chegou num ponto que não existe mais nada que seja assim, isso é um absurdo. Se para aquela pessoa funciona, por que não, né? É verdade, é. Eu acho tem que buscar o que funciona pra gente, né? É isso aí. Isso não quer dizer que a gente tem que, nem pode, substituir isso tudo pela indicação do médico. Se for o caso, tomar um medicamento, fazer outros procedimentos, tem que seguir a risca, específicos, né? Exatamente, é isso mesmo. Vamos ver as perguntas que surgiram? Olha, a primeira é da Débora. Minha cólica sempre vem acompanhada de muita dor na região lombar. Por que isso acontece? Isso é muito comum e vou até complementar a pergunta da Débora. Às vezes não é só na região lombar, tem mulheres que falam assim, também na região da parte de cima das coxas, que é uma coisa muito uma dor referida. Então, o que acontece? Existem ligamentos, que são estruturas que deixam o útero na posição normal dele. Quando o útero contrai, eles repuxam esses ligamentos e alguns deles vão justamente para a região da coluna. Então, se tiver essa contração uterina forte, vai estar tracionando um ligamento que liga o útero lá com a região da
da coluna. E isso pode referir a dor. Existem outros que vão para baixo. Então, tem mulheres que estão mais sensíveis, que tem região da região baixa das coxas aqui, como uma dor importante. E a maioria das pacientes fala, é uma dor em tudo, não sabe nem dizer onde é que é. Mas realmente é porque a pelve é toda conectada. Mas existe um tratamento específico para esse tipo de mulher que tem essas dores desse jeito, não? Se a fisioterapia tem umas linhas interessantes para avaliar se não está tendo contratura também de alguns músculos específicos nessa área. Então, o quadrado lombar, o músculo piriforme, que às vezes eles são reflexo dessa dor. E aí, uma boa avaliação fisioterapêutica com massagens locais pode ajudar. Então, Débora, vai buscar uma ajuda também nesse sentido, né? Sempre é bom. Vamos ver mais uma? Lídia, como posso acabar com as minhas cólicas menstruais? Pois é. Boa pergunta, né? Aqui precisa começar com uma boa consulta, entender exatamente quando elas começaram, o que está associado, se tem fator que melhora e fator que piora, se tem alguma relação com relação sexual, se tem alguma relação, porque tem pacientes que têm cólica pós-relação, tem pacientes que têm cólica pós algum tipo de exercício, tem paciente que tem cólica pré-menstrual ou na ovulação. Isso é importante a gente falar. Tem mulheres que falam, não, mas não é na menstruação que dói, eu tenho dor na ovulação. Antes, né? Também é muito comum. Então, tudo isso tem que ser investigado, um bom exame físico, claramente. Às vezes, seu médico vai te pedir algum exame complementar, que vai ser importante. Passadas todas essas etapas, aí a gente consegue ver se vai ser o caso de adaptar a dieta, de incentivar exercício físico, que sempre é muito bom, de usar algum tipo de anticoncepcional, ou se realmente é uma cólica que não tem origem ginecológica, que também é bacana a gente falar. Se não tiver no final, eu até complemento. Tá bom, então vamos ver se vai ter essa pergunta, senão a gente fala. A Dayana, tenho muitas cólicas e até diarreias durante o período menstrual. Gostaria de saber se isso é normal em algumas mulheres ou pode ser sinal de alguma desregulação hormonal. Então, Dayana, teoricamente, existe um nível de cólica que é aceitável, a gente nunca fala que é normal, mas que dá para conviver, e existem cólicas que a gente chama de incapacitantes, que é o que me parece que você está falando aqui, né? Que prejudica o seu dia a dia, suas atividades, é associada inclusive com diarreia. Esse tipo de cólica que você refere merece uma investigação médica aprofundada, porque pode estar relacionada a doenças como a própria endometriose, às vezes algum mioma numa localização meio diferente, e às vezes são duas coisas coincidentes, a sintomatologia uterina da cólica menstrual e a parte da diarreia que tem algum outro problema intestinal associado. E é bom a gente sempre averiguar para ter certeza, sem dúvida, né? Sem dúvida, tem que olhar com cuidado. Vamos ver mais uma? Kelly, no período do climatério, é comum sentir mais cólica? Não é comum. Não. Nessa fase, na verdade, o climatério é uma fase que pode entrar a fase pré-menopausa e a pós-menopausa. Se ela estiver se relacionando num climatério pré-menopausa, onde os hormônios ainda circulam, e esse útero for sensível, pode acontecer. Mas se for na fase pós-menopausa, onde a gente já não tem mais estímulo hormonal, sentir cólica sempre merece uma investigação mais aprofundada. Agora, a menina que menstrua, as primeiras vezes o corpo ainda está se adaptando. Então é normal ter uma cólica alguns meses, outros não, a menstruação falhar também. Sim, a irregularidade no comecinho da menstruação é super esperada, até 2 anos, pode demorar para engatar o ciclo direitinho. E nesse momento a menina vai estar esquentando os motores. Para quem for ter cólica, normalmente as mensagens ou as lembranças são desse período. Fala, nossa, na verdade, logo depois que eu menstruei, eu fiquei alguns meses e eu comecei a ter cólica. Então é capaz que isso aconteça, mas não precisa nunca ser entendido como normal. Normal é a gente não ter dor nenhuma, né? Exatamente. Que é o esperado, mas as pessoas às vezes se acostumam à dor e acham que é natural, né? E vai levando a vida, né? Exatamente. Pela metade, né? Exato. Porque não adianta, gente. Quando a gente está com muita dor e quem tem cólicas fortes não consegue se concentrar nem no estudo, nem no trabalho. Não tem como ser uma pessoa mais feliz, né? Exatamente. Existem vários estudos, né? Inclusive nossos aqui do Brasil e internacionais também, que mostram a perda de capacidade de trabalho dessas mulheres é incrível. Muito grande. Existem empresas que não querem nem contratar mulheres que sabidamente sofrem de cólica. Você pode acreditar nisso? Acredito. Então é complicado. Tem que ser tratado, tem que ser visto. E é um médico que vai te tratar, gente. Por mais que a gente fale assim, tente isso, tente aquilo, antes vai no médico, tem o diagnóstico certinho e discuta com ele o que pode ser feito. Exatamente. Não é? Vamos ver mais uma? Maria, quais exercícios físicos são recomendados para quem sente muitas cólicas? Isso é fantástico, porque na verdade a gente sabe que os exercícios físicos são diferentes e eles podem ser categorizados nos aeróbicos e nos não aeróbicos. Então, os aeróbicos nessa fase, que seria
corrida, esteira, caminhada rápida, natação, tudo que acelera o metabolismo, são indicados para aliviar a cólica, porque eles, entre aspas, fazem com que o organismo filtre mais rápido todas aquelas toxinas que também estão levando o sangue, né? Exatamente, urina melhor e tudo mais. Agora, no resto do mês, que não está com muita cólica, você pode intensificar os exercícios não aeróbicos, por exemplo, uma musculação. Por quê? Porque você vai fortalecer a musculatura para ela não contrair tão mal na época da menstruação. Então, o exercício como um todo é benéfico, mas nessa fase, se você não tiver vontade de fazer nada, sai para caminhar. Já está ajudando. E se a gente for pensar na vontade da gente de fazer exercício, a gente não faz nunca. Porque a gente, é verdade. O meu professor fala, o professor Celso, é verdade. A gente sempre pode pensar, eu tenho coisa melhor para fazer. Você quer ir pro cinema, é muito mais legal. Você quer sair com o namorado, é muito mais legal. Mas é importante pra gente pensar em qualidade de vida, né? Na saúde, né? Não é? Sem dúvida. É isso que tem que valer. Vamos ver mais uma. Sônia, é possível prevenir as cólicas menstruais? Existe algum tipo de cirurgia? Então, prevenir cólicas com cirurgia não existe. Na verdade, se a gente fizer um raciocínio ao contrário, talvez uma mulher que tenha tirado o útero por outra razão não vá mais sentir cólica menstrual. Mas, assim, raramente a gente vai chegar nessa indicação. Sempre vão ser tentados outros tratamentos, outras medicações, né, previamente a sugerir a retirada do útero. De qualquer maneira, a prevenção da cólica, se for uma cólica para ela não progredir e não houver contraindicação, o anticoncepcional acaba sendo uma boa opção, desde que ele não tenha outras comorbidades, outras indicações, né? Mas quando a gente fala em anticoncepcional, a gente tem uma gama tão grande, por isso que é bom conversar com o médico. Exatamente. E falar abertamente sobre o que a família já teve, o que as mulheres da família tiveram, problemas de saúde ou não, não é? Exatamente. A gente não pode sair comprando anticoncepcional, então vou tomar uma pílula. Não é assim. Eu vi que aquele é mais moderno, vou comprar o mais moderno. Minha amiga usa. A minha amiga usa é o pior. Pior de todos. Vamos ver mais uma. Ivete, é comum ter cólicas depois da menopausa? É aquela mesma pergunta que a gente falou. Na verdade, não é para sentir cólica depois da menopausa. E se começar a ter uma dor na barriga, cólica menstrual vai ser a última das nossas opções em diagnósticos. A gente vai olhar primeiro o intestino, o aparelho urinário, porque nessa fase é para o aparelho reprodutivo feminino estar quietinho. Ele não tem mais que se manifestar. Então, ele tem que ser olhado junto com outros aparelhos. Você falou que queria fazer um complemento, se não tivesse a pergunta? Exato. Então, na verdade, é o seguinte. Quando a gente tem uma sintomatologia importante da parte intestinal associada à menstruação, que era a pergunta daquela menina, né? O que acontece? Normalmente, a gente pode pensar que é tudo a mesma coisa ou existem situações que são diferentes. Mulher jovem, por exemplo, hoje em dia a gente tem a síndrome do intestino irritável, que é muito comum, que é associada com a ansiedade que a gente comentou. Também. Então, que isso precisa ser visto com cuidado. Pensar em 2 diagnósticos. E nas pacientes onde tiver uma correlação muito forte com transtornos intestinais e menstruação, sempre lembrar da endometriose. Às vezes não são todos os ginecologistas que pensam nisso, então vale a pena a paciente levantar a questão. Não pode ser endometriose? Às vezes você até ajuda teu médico a fazer o diagnóstico. Até para você em casa não se preocupar demais, falar, nossa, o que é endometriose? Quer dizer, o sangue ao invés de sair totalmente, ele retorna reflui um pouquinho, né? Exatamente, se implanta em órgãos ali da pelve, causando esse tipo de dor. A cólica menstrual e muitas vezes, quando tem acometimento do intestino, esses transtornos no período menstrual. Porque o que acontece? A menstruação, ela retorna e quando sangra pelo útero, os focos sangram também. Exatamente. Por isso que a dor é tão intensa e parece que distribuída, né? Na barriga, é isso mesmo. E dá aderência dos órgãos, né? Junta tudo, às vezes tem alguns comprometimentos até de fertilidade, mas não é para apavorar, é só pra gente lembrar. Porque tem gente que não consegue fazer o link e acha uma coisa com a outra. E aí não sai do lugar e não evolui e não trata nunca. E pra endometriose, gente, também tem tratamento. Graças a Deus. Porque às vezes também falou... E é engraçado, quer dizer, é triste, na verdade, engraçado é a palavra certa. O quanto muitas vezes as pessoas preferem não ter um diagnóstico a saber o que tem. Isso pra gente não faz sentido na época de hoje, século XXI, isso não, é ainda, aquele pensamento antigo, né? Eu não vou fazer exame porque sempre acham alguma coisa. Só acham que a gente tem, né? É verdade. Ninguém vai colocar uma doença para você fazer um exame que você não tem. Por isso que é importante fazer os exames preventivos, ir ao ginecologista, nesse caso, anualmente. Voltam àquela velha história. É gostoso? Não, mas é imprescindível, a gente tem que ir. Exatamente. Não é? E faz os exames todos, gente. Ah, mas minha família não tem caso de endometriose. Mas não custa fazer os exames, para ter certeza, e na verdade, na ginecologia é tudo, né? Ah, não tem caso de câncer de mama. Tem que fazer os exames do mesmo jeito. Pouquíssimos tumores são relacionados com a hereditariedade.
verdade? Então a gente tem que ir esclarecendo, essa é a função. E leve aquele tal caderninho com as suas dúvidas ao médico, pergunte tudo, porque a informação faz com que a gente dê continuidade ao tratamento da forma certa, né? Perfeito. Vou passar os contatos da doutora Flávia Fairbanks, ó, o telefone é o 3885-3937 e tem o site que é o www.femcare.com.br, é só acessar e você vai ter muitas informações lá. Obrigada mais uma vez, é sempre bom tê-la aqui, viu? Obrigada.